Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na última aula da gente, começamos a falar sobre a teoria geral da prova, né? Nós começamos a falar sobre audiência de instrução e julgamento. Depois começamos a falar sobre a teoria geral da prova. E aí, nesse momento, eu expliquei a vocês como era importante se estudar essa parte do processo civil, porque, na verdade, você, estudando a teoria geral da prova, você vai estar estudando o cerne do processo civil. Por que isso? Que a gente falou na aula passada. Porque o que as partes buscam justamente no processo é comprovar o direito material que está sendo pleiteado naquela prestação, para a prestação jurisdicional, certo? Seja o direito material do autor, a pretensão autoral, seja o direito de defesa do réu. E na última aula nós começamos a falar de alguns casos de provas, de como se produziam provas, o que era fonte de prova, o que era meio de prova. E aí faltou falarmos sobre indícios e presunções judiciais, para podermos passar para a próxima fase desse estudo, que é o procedimento, né, da produção da prova. E quando a gente fala em indícios, existe uma conceituação sobre indícios no Código do Processo Penal. Se vocês abrirem o vade-mecum de vocês, no artigo 239 do Código do Processo Penal, vocês vão ver a seguinte redação: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Diante disso, o que é que a gente pode falar de indício? O que seria indício diante deste conceito que também é utilizado no processo civil? Indício nada mais é do que a existência de um fato, que não é o fato probando. Nós já vimos o que é fato probando, né? Fato probando é justamente aquele fato, aquela questão de fato que foi alegada no processo, seja na pretensão autoral, seja na defesa do réu, e que se pretende produzir a prova para confirmar a sua existência, certo? Então, o indício é um fato que aconteceu, que não é o fato probando, certo? Então, é um fato conhecido e efetivamente provado nos autos, e que, obstante não ser o fato probando, que diga, é causa ou é efeito deste fato que se pretende comprovar nos autos, certo? Então, se consegue chegar o juiz, ao analisar os indícios dos autos do processo judicial, ele pode chegar à conclusão de que aquele fato probando aconteceu diante da existência daquele indício. Então, o indício é justamente isso: a existência de um fato conhecido e provado nos autos, que por meio de indução se chega à conclusão de que ocorreu aquele fato probando, certo? E falando um pouquinho sobre presunção judicial. Nós falamos na aula passada sobre as presunções legais, né? Que elas podem ser relativas ou absolutas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as presunções judiciais. E o que são as presunções judiciais? Eu fiz um esqueminha, eu vou mandar para vocês, certo? Através de slides. E esse esqueminha ele mostra muito bem o que é essa presunção judicial e como é que ela se forma. Na primeira parte do esqueminha, a gente vê que temos o indício. Primeiro, o juiz verifica a ocorrência desse indício, que é o que já falamos anteriormente, e através de um raciocínio feito pelo próprio juiz, utilizando as regras gerais de experiência, ele consegue chegar a uma conclusão, certo? E como é que ele faz isso? Ou seja, ele analisa o indício, que é um fato, que não é o fato probando, mas que ele verifica que ocorreu, que é conhecido e provado nos autos. Ele analisa aquele fato probando, faz um esforço mental, através de seu raciocínio, ele consegue verificar aquele fato e extrair dele algumas informações. Através de quê? Através das regras de experiência, certo? E consegue chegar à presunção judicial. Então, presunção judicial é justamente aquela fase em que, analisado o indício trazido aos autos, o juiz efetivamente aplica esse indício ao caso concreto, ou seja, à sua decisão judicial. Então, ele vai pegar o indício, vai analisar o indício
e através dele, por indução, vai chegar àquela presunção judicial. É exatamente esse caminho percorrido pelo juiz na análise dos indícios existentes no processo, certo? Terminada essa parte, né, que é uma continuaçãozinha do que a gente estava vendo na aula passada, eu vou começar a ver com vocês agora um pouquinho de procedimento probatório, certo? Instrução. E depois a gente vai carreando para outros temas da teoria geral das provas. E quando a gente fala em procedimento probatório, nós estamos falando nada mais, nada menos do que instrução do processo. Quando a gente falou naquela linha imaginária do direito processual civil, vocês lembram que temos a petição inicial, é o início do processo. Depois da petição inicial, nós temos o recebimento da petição inicial através de despacho inicial. Se não for caso de indeferimento, né, da petição inicial, e outros casos de inépcia, né? E depois, ou seja, com o recebimento, verificando que não existe nenhum tipo de defeito naquela petição inicial, o juiz ele vai receber essa petição inicial, certo? Ele não vai julgar liminarmente improcedente, nem vai dar por defeituosa aquela petição inicial. Então, ele recebida a petição inicial, ele vai fazer o quê? Cita o réu. Após a citação do réu, ocorre a audiência de conciliação, certo? Onde você vai tentar onde existe a primeira tentativa de conciliação entre as partes. Passada essa primeira tentativa, não tendo sucesso, vai o réu apresentar a resposta, certo? Que no caso a gente estudou as respostas do réu, e a principal é a contestação. Após essa fase de resposta do réu, o que é que vem? O saneamento do processo, certo? O juiz vai verificar se é caso de réplica, havendo defesa indireta, e vai sanear o processo. Nesse momento de saneamento do processo, ele vai fazer o quê? Que a gente já conversou. Ele vai justamente colocar quais são os pontos controvertidos, ou seja, os pontos sobre os quais deve haver a produção das provas, certo? E depois de passar esse saneamento, em que as partes elas vão indicar as provas que pretendem produzir, e o juiz indica, no seu entendimento, qual é a prova que se precisa produzir, além daquelas indicadas pelas partes, se passa para instrução, que é a audiência de instrução e julgamento, como vimos na aula passada. Mas o que é instruir o processo? O que é instrução do processo? Instrução do processo nada mais é do que a produção das provas no processo judicial, certo? É o extrair daquela fonte de prova, como vimos na aula passada, o que ela quer dizer, informação passada, para que o juiz se convença ou não da verdade dos fatos alegados em juízo, certo? Então, instrução é justamente isso, é o preparo dos elementos necessários para que se profira uma decisão. E aí, quais são as fases da instrução do processo? A primeira fase de instrução do processo é a proposição, né? É a proposição do tipo de prova, do tipo de meio de prova que se pretende produzir nessa instrução. E essa é uma tarefa que cabe, inicialmente, posso dizer assim, às partes. Inicialmente serão as partes que irão indicar quais as provas que elas pretendem produzir naquele processo para comprovar o que estão alegando, os fatos que estão alegando. Tanto o autor, os fatos que sustentam sua pretensão autoral, quanto o réu, os fatos que sustentam sua defesa, certo? Então, a primeira fase da instrução é justamente essa proposição. É as partes chegarem ao juízo e dizer: eu pretendo produzir a prova testemunhal e como testemunhas apresento fulano, cicrano e beltrano. Qualifico essas partes e apresento as testemunhas no dia da audiência. Ou no caso do réu, não, eu pretendo produzir e requeiro ao juízo que seja produzida uma prova pericial, diante da necessidade da análise, de uma análise técnica em relação ao objeto ou ali em si, ao fato que está sendo objeto daquela demanda, certo? Então, primeira fase da instrução, proposição. Regra, as partes propõem, requerem ao juízo a produção daqueles determinados meios de prova, certo? Nós vamos conversar mais adiante sobre o papel das partes e do juiz na produção das provas, tá certo?
A segunda fase da instrução é a admissão. E o que é a admissão? É o juiz analisar o pedido que foi feito pelas partes e verificar se aqueles meios de prova eles são adequados, certo? Vai ter uma utilidade e se são cabíveis. Então, na fase da admissão, o juiz vai analisar a utilidade daquele meio de prova e seu cabimento, certo? Vai verificar se, por exemplo, o réu requereu a prova pericial. O juiz pode analisar, fez não, e dizer não. Esse caso, eu consigo analisar a veracidade dos fatos apenas com os documentos já carreados aos autos. Então, não preciso de uma prova pericial que um técnico seja chamado para elucidar esse fato, que já está nitidamente elucidado pelas provas já existentes no processo. Então, ele vai verificar se aquela prova é útil realmente para comprovar o fato probando. E se naquele caso, em específico, ela é cabível, né? Passada essa fase em que o juiz analisou o pedido das partes, verificou se existe realmente utilidade e cabimento, né, daquele meio de prova requerido, então se passa para quê? Para a produção da prova. Ou seja, o juiz diz, não, ok, esses meios de provas podem ser levados à frente pelo juízo para esta demanda em específico, elas podem ser produzidas, então vamos à produção dessas provas. No caso dos depoimentos pessoais, a inquirição de testemunhas, essas provas são colhidas, regra geral, na audiência de instrução, certo? É marcada uma data para que essas testemunhas e as partes, se houver o depoimento das partes, compareçam em juízo e participem de uma audiência de instrução. Nós veremos mais à frente, quando vermos os meios de prova em espécie, como é que vai ocorrer todo esse trâmite, certo? Mas se chega lá, como a gente faz o pregão inicial, as partes se qualificam, as testemunhas também apresentam a documentação para comprovar que é aquela pessoa, e aí o juiz vai começar a fazer, geralmente o juiz começa a fazer as perguntas, porque ele, na verdade, como veremos à frente, o viés mais aceito sobre a utilidade da prova é justamente para convencer o juiz, que a gente já viu isso um pouco disso na aula passada. Então, a sua finalidade precípua é o convencimento do juiz para que ele possa dar uma decisão o mais justa possível dentro do processo, certo? Então, geralmente o juiz começa perguntando para elucidar o que ele acha que ainda não ficou muito esclarecido, abre-se as partes, certo? Não obstante, também o juiz, ele pode abrir para que as partes façam as perguntas inicialmente e depois ele, conforme complementar, faz as perguntas que ele acha que deveriam ter sido feitas e até aquele momento não foram objeto de questionamento as testemunhas ou as partes, certo? Então, na audiência de instrução e julgamento, geralmente é o momento em que se colhem as provas orais, que é o depoimento pessoal e a inquirição de testemunhas, e a oitiva dos peritos e assistentes técnicos. A inspeção judicial, como veremos, é quando o juiz ele acha necessário ir ao local do fato que está sendo alegado naquele processo judicial. Quando a pessoa está enferma, é incapacitada, numa ação de curatela, que ela é incapacitada e pede para ela ser declarada incapaz e ser nomeado um curador. Às vezes o juiz não está convencido daquela verdade, da verdade daquele fato, e sai do juízo, né, para ir à casa daquela pessoa para verificar se efetivamente aquele fato é verídico. Então não existe só um momento ou meio de produção de prova. Como veremos ao longo dos nossos encontros, existem vários meios de produção de prova, inclusive porque, como conversamos anteriormente, existem os meios de prova atípicos, né? Que são aqueles meios de produção de prova que não estão previstos expressamente no Código de Processo Civil. Então, passada a fase de proposição, admissão, produção, passamos à última parte da instrução, que é a valoração. E o que é a valoração? É justamente a decisão judicial, é o momento em que o juiz ele vai analisar aquela prova que foi produzida
e vai dar a ela o valor que ele acha que ela merece dentro daquele processo, dentro daquele contexto, né? E dentro de como ela foi produzida, da forma como ela foi produzida. Então, é a última parte, a última etapa da instrução. É justamente o juiz analisar a prova produzida e atribuir a ela o valor justo dentro do seu entendimento, do seu convencimento motivado, certo? Que ele dará aquela prova naquele determinado momento, que é o momento justamente da decisão judicial. Passada essa análise de procedimento, né, da instrução probatória, como ela acontece, que a gente já conversou exaustivamente, com base na aula passada, na audiência de instrução, né, nessas fases da instrução no processo, no que é indício, no que é presunção legal, no que é presunção judicial. Eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre os modelos de organização do processo, certo? Não é uma matéria exatamente de Processo Civil 2, eu acredito que vocês já viram isso em Processo Civil 1, mas para que a gente possa avançar as nossas discussões sobre a teoria geral da prova, é imprescindível que a gente tenha uma conversa sobre esses modelos de organização do processo, certo? Nós veremos ao longo desses vídeos, do vídeo dessa aula, que a gente vai ter uma discussão aqui muito menos dogmática, né? A gente vai ter uma discussão mais efetivamente, não obstante analisar os artigos previstos no Código de Processo Civil, mas ter uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Sobre o fundamento desses artigos, né? A questão doutrinária mesmo, de como a doutrina verifica isso, e uma discussão até um pouco filosófica sobre essas normas estruturais do direito, da teoria das provas. E para a gente começar essa discussão, que é importantíssima para se compreender processo civil, para se compreender sua lógica e efetivamente ser um bom profissional na área, né? Ser uma pessoa que tem um conhecimento efetivos nessa área de processo civil, é imprescindível que a gente converse nesse sentido. E eu acredito que vocês se lembram que temos como modelos tradicionais de organização do processo o modelo adversial e o modelo inquisitório, certo? Esse primeiro, ele é baseado justamente no princípio dispositivo, o modelo adversarial, melhor dizendo, o modelo adversarial, certo? E ele tem esse nome por uma razão bem simples. Por quê? Porque ele quer dar a entender realmente que é um modelo em que o que importa são as partes são os protagonistas do processo, ou seja, são os adversários, são os litigantes que são os protagonistas do processo, no modelo adversarial, certo? E ele é baseado nesse princípio dispositivo, em que diz justamente isso, que tem seu fundamento justamente nessa seara, de que as partes, os litigantes, os adversários, eles são a peça fundamental e são os protagonistas do processo judicial. O que isso quer dizer? Isso sugere que o juiz ele tem um papel tão somente um papel somente complementar, de acompanhar o andamento do processo de uma forma passiva e não ativa, certo? Quem tem uma posição ativa dentro do processo são as partes. E com base nisso a gente verifica que o que ele quer sugerir, esse modelo quer sugerir que a maior parte da atividade processual ficará em cargo efetivamente das partes. Em contraposição, temos o modelo inquisitório. Nesse modelo inquisitório, certo? Diferentemente do adversarial, o que a gente pode ver é que ele primeiro se baseia no princípio inquisitivo, né? E tirando o foco das partes, esse novo modelo ele vem trazer o foco e o protagonismo para o órgão judicial. Ou seja, o órgão judicial é que tem que realizar a maior parte de atos processuais, é que tem o maior protagonismo no processo judicial, certo? E não as partes. E aí, quando a gente começa a estudar os doutrinadores mais contemporâneos,
a gente começa a verificar que existe um terceiro modelo que é sugerido, que a gente encontra até nas lições de Didier. E que modelo é esse? É um modelo justamente cooperativo. E qual é a base desse modelo e o que quer dizer esse modelo? Diferentemente dos dois anteriores, que eles são totalmente antagônicos, né? Em um, no adversarial, a gente vê o foco nas partes, e o outro, no inquisitório, a gente vê o foco no órgão jurisdicional. No cooperativo, tentando dar vazão e concretude aos princípios previstos no próprio Código de Processo Civil de 2015, ele vem mostrar que deve existir um equilíbrio entre o protagonismo das partes e o protagonismo do juiz, ou seja, ninguém é protagonista, ao mesmo tempo todo mundo é protagonista, porque ambos, partes e órgão jurisdicional, eles são importantíssimos para o melhor deslinde do processo judicial, daquela demanda, certo? Então, ela sugere que um diálogo processual. As partes têm que dialogar com o órgão jurisdicional. Não adianta as partes fazerem o que quiserem e o juiz ficar ali só realmente olhando e acompanhando passivamente. E também não adianta a gente ter um juiz que só ele faz as coisas, ele é ativo demais e acaba cerceando a vontade das próprias partes, né? Porque o processo foi feito e foi pensado justamente para o quê? Você, quando vai para o Poder Judiciário, você vai visando o quê? Você não vai visando ter um processo judicial, eu digo, eu vou entrar na justiça porque eu quero ter um processo judicial. Não. Você vai para a justiça para atingir algum objetivo de direito material, certo? Você quer alguma coisa, você pleiteia alguma coisa, você tem uma pretensão, né? Seja a pretensão autoral, seja o réu, no caso da sua defesa. Você tem uma pretensão de ver julgado improcedente aquele pedido autoral, certo? Então, a gente vai para o Poder Judiciário com esse intuito de atingir um objetivo de direito material. Então, o processo ele é feito pensado para as partes. Então, elas efetivamente têm que ter um papel importante no seu andamento. Mas a gente não pode esquecer que o processo civil também é uma garantia, né? É uma garantia para que realmente as partes elas sejam atendidas da melhor forma possível, elas sejam tratadas de forma equânime, não exista uma hipossuficiência de uma parte, né? Em detrimento da sobreposição da outra sobre ela, que vai gerar injustiça. Então, o juiz ele também tem um papel fundamental para a análise desses casos, dessas situações e para equilibrar o processo judicial, para que as partes possam chegar à melhor decisão possível naquela demanda, certo? Então, nesse princípio, ou melhor, nesse modelo cooperativo de organização do processo, o que é que a gente pode pensar? Que houve justamente esse redimensionamento do princípio do contraditório. E por quê? Porque o contraditório ele é um instrumento indispensável para o aprimoramento da decisão. Quando a gente olha os artigos do CPC, como 370, a gente vê que o juiz ele ainda tem um papel muito forte, né, no processo judicial. E ele realmente, que é uma tradição, né, a base, a raiz tradicional do direito brasileiro nesse sentido, é de que realmente o juiz tem um poder muito grande dentro do processo civil, dentro do andamento processual. E aí, com esse princípio cooperativo, tentam tirar um pouco, né, dessa atenção do juiz e colocar realmente uma atenção maior às partes. Por isso, desse redimensionamento do contraditório. Porque sem contraditório, né, não existe um devido processo legal, não existe, é muito difícil de se existir justiça, de se alcançar justiça dentro de um processo judicial, certo? Por isso que é tão importante se dar essa maior visão e maior empoderamento às partes no processo. Mas aí, trazendo a ideia desses modelos de organização processual para dentro da teoria geral das provas, o que é que a gente pode analisar com isso? Primeiro, se eu digo que o modelo adversarial, as partes é que têm o protagonismo, certo? Então, cabe a elas
ter a maior parte de atos processuais ou se incumbir realmente da atividade processual de uma forma mais ampla. Se eu transmudo essa ideia para a teoria geral das provas, o que é que eu vou dizer com isso? Que efetivamente são as partes que têm a responsabilidade de trazer aos autos os meios de prova, né, que pretendem produzir e efetivamente produzir essas provas. O juiz vai ser um mero espectador, ele vai estar ali sentado, observando as partes resolverem qual é o meio de prova que pretende produzir, efetivamente realizar a produção das provas, né, que foram indicadas no processo judicial, e vai assistir aquilo e dar a sua valoração no momento da decisão judicial. Esse modelo, ou essa forma, essa sistemática de produção de provas, desse modelo é chamado como adversarial system, porque ele é justamente um sistema adversarial e ele é muito utilizado nos países do common law, que são geralmente os países anglo-saxãos, certo? E é justamente nesse sentido que cabe às partes também a iniciativa probatória e a coleta e a apresentação das provas, ou seja, as partes que têm que ter essa iniciativa. Não cabe ao juiz de ofício dizer qual é a prova que vai ser produzida para melhor elucidar aquele fato probando. Ele fica realmente como um mero espectador, certo? Mas qual é o inconveniente e a injustiça desse modelo? É justamente porque esse é um modelo que, para ele ter legitimidade, certo, a gente tem que pressupor, tem que existir efetivamente o equilíbrio entre as partes, né? Eu não posso pensar jamais em aplicar um modelo desse, em que é dado às partes produzirem as provas que quiserem, o juiz não pode se imiscuir ou impor qualquer tipo de meio de produção de prova, certo? Numa situação, no caso concreto, em que as partes elas são nitidamente desiguais, em que existe uma hipossuficiência flagrante em relação a uma das partes, em detrimento da outra, em relação à outra parte, como a gente vê nos casos do Código de Defesa do Consumidor, né? A gente vê